Vamos comentar um pouco sobre as leis. Para que elas existem, as leis? Bom, ser cidadão é também conhecer nossos direitos e cumprir nossos deveres. Elas são as regras do jogo e existem para garantir que a democracia e os direitos de todos sejam o quê? Respeitados. Ao obedecer às leis, contribuímos para um mundo mais justo para todos. Então a função da lei é organizar, disciplinar e controlar os comportamentos humanos e ações dos indivíduos de acordo com os princípios da sociedade onde vive, ou que se relaciona também. Elas são então as regras de convivências e existem para garantir que a democracia e os direitos de todos sejam o quê? Devidamente respeitados nesse sentido. Então ela é uma regra necessária, obrigatória. Então submeter-se a uma lei é um ato da autoridade soberana que regula, que ordena, autoriza ou veda, ou seja, ela promulga a formação dessa lei. Então, em uma sociedade, a função das leis é controlar os comportamentos e ações dos indivíduos, de acordo com os princípios daquela sociedade. No âmbito do direito, a lei então é uma regra tornada obrigatória pela força coercitiva do poder legislativo ou de autoridade legítima que constitui os direitos e deveres de uma sociedade. Para a gente conceituar leis, existem vários conceitos de vários autores, ou doutrinadores nesse sentido. Porém, um que nós adotamos é do chamado Clóvis Bevilacqua, que foi um dos grandes doutrinadores do século passado e que sua conceituação é bastante atual na medida que se tem algumas características básicas que deve conter toda e qualquer lei. Então, segundo o seu conceito, diz o seguinte: é uma regra geral que, emanada de autoridade competente, é imposta coativamente à obediência de todos. Então, dentro dessa conceituação, nós podemos extrair então três características básicas que devem conter toda e qualquer lei. A primeira delas, uma regra geral, ou seja, tem um caráter de universalidade, ou seja, abrange a todos. Então, todos têm que submeter às suas determinações. Então, até mesmo aquele que a cria tem que sucumbir às suas regras. Então, ela vale para todos. Segunda característica, emanado de autoridade competente, ou seja, é necessário que tenha alguém ou um poder que tenha essa legitimidade para criar leis. E essa legitimidade recai ao poder legislativo, ou seja, a própria Constituição Federal outorga poderes ao poder legislativo de criar leis. Mas é exclusivo dele? Não. Poderá também recair também, com certa limitação, ao poder executivo e também ao poder judiciário. Exemplo, no poder executivo, por exemplo, nós podemos citar as medidas provisórias, em que o chefe do executivo, o presidente da República, por exemplo, pode editar medidas provisórias por causas de grande relevância e urgência. Então, são poderes limitados, outorgados pela nossa Constituição, que recaem ao poder executivo tais determinações. Mas, a maioria das vezes, a questão de competência é do poder legislativo, essa situação. E esse poder legislativo ele é constituído de três esferas, seja na esfera federal, estadual ou mesmo municipal. Na esfera federal, ela é formada pelo Congresso Nacional, que é bicameral, ou seja, possui duas câmaras, seja através do Senado Federal e pela Câmara dos Deputados Federais. Já na esfera estadual, é feita pela Assembleia Legislativa, ou seja, uma única casa, pelos deputados estaduais. E no âmbito do município, através da Câmara dos Vereadores Municipais, ou seja, pelos vereadores. Então, esse é o composto do nosso poder legislativo, de acordo com a nossa Constituição Federal. E aí, por último, nós temos também como característica, determinando o seguinte: imposta coativamente a obediência de todos. Ou seja, existe uma situação coercitiva que impõe as suas determinações, que opõe a sua obrigação. Qual seria isso? Seria a própria punição, a punibilidade ou mesmo a sanção. Então, o elemento que impõe você cumprir a norma, cumprir as leis nesse sentido, é o seu elemento punitivo. Uma vez que você deixe de cumprir, você sofrerá as suas sanções que estão ali previstas nesse sentido. Então, essas são algumas situações de características que abrangem toda e qualquer lei. Terminar, quando é que a lei começa a entrar em vigência? Vigência da lei, ou seja, quando ela começa a se tornar obrigatória. A lei tem que passar por alguns critérios de validade referente às suas determinações. Por exemplo, ela tem que ser sancionada, ou seja, aprovada, tem que ser promulgada, quer dizer, analisando todos os procedimentos de
de erros ou de arestas que possam surgir referente à sua formação, e ela tem que ser, por último, o quê? Publicada, ou seja, tornar conhecida para todos. Então, a partir da publicação é que se tem noção a partir de que momento que a lei se torna obrigatória para o seu cumprimento. Ela pode se tornar obrigatória a partir da publicação? Até poderá. Levando em que em consideração essa determinação? Bom, o seu grau de complexidade. Como assim? Quando uma lei é de baixa complexidade, ou seja, poderá impor sua condição de imediato, o legislador ele determina isso de forma expressa, ou seja, escrita na lei, né, manifestando isso, né, no próprio cunho da lei nesse sentido, que aquela lei poderá o quê? Ser obrigatória a partir do momento que ela for o quê? Publicada. Ou seja, a manifestação expressa determina que esta lei entrará em vigência na data de sua publicação. Por quê? Porque ela é de baixa complexidade e pode ser cumprida imediatamente. Se um legislador entender que essa lei é necessário dar um tempo maior para ela entrar em vigência, para as pessoas poderem se adaptar à nova regra jurídica, então ele vai estender esse prazo a partir dessa publicação, ou seja, também através da manifestação expressa, e determinar que esta lei entrará em vigência 30 dias após sua publicação, 60, 90, um ano após sua publicação. Então, quanto mais for delongado a determinação expressa do seu cumprimento, é porque a lei se tornou muito complexa. Por exemplo, o Código Civil atual ele entrou em publicação em 2002. Porém, a sua entrada em vigência só decorreu em 2003 por causa da alta complexidade de cumprimento referente a ela. Então, nesse caso, uma vez ela foi publicada em 2002, só entrou em vigência em 2003, o próprio legislador entendeu que era de alta complexidade. Então, para todos poderem se adaptar às novas regras jurídicas que ali surgiram nesse sentido. Nesse sentido, então, né, o período entre a publicação da lei e sua entrada em vigência, nós determinamos o quê? A chamada vacatio legis, ou vacância da lei. O que é vacatio legis ou vacância da lei? Nada mais é que uma expressão latina, né, que significa que é um período de adaptação entre a entrada da lei, a publicação da lei e a sua entrada em vigor. Ou seja, ela tem um período de adaptação às novas regras jurídicas que ali surgiram. E já a manifestação tácita da lei fica subentendido na própria lei que ela se tornou o quê? Né? Entrada em vigência. Como assim? Imagine que criou-se uma norma em que um indivíduo, por exemplo, no Código Civil. No Código Civil, ela só perdeu sua vigência a partir do momento que se criou-se um novo Código Civil, que foi em 2002. Então nós tínhamos um Código de 1916, que vigorou até 2002, porque o outro Código Civil só entrou em vigência em 2003. Nesse sentido, né, criou-se justamente, né, a manifestação expressa, revogando o que existia anteriormente nesse sentido. Agora, existem situações então previstas até 1916 que vigorou até 2002 nesse sentido. Uma delas foi a questão voltada aos direitos do homem e deveres da mulher, em que existia uma situação, né, de incompatibilidade da lei nova em referente à questão em relação à lei antiga, que preexistia até 2002 nesse sentido. Como assim? Existia determinações legais em que, caso houvesse alguma irregularidade ao casamento voltada à mulher, no sentido de que ela não fosse digna referente ao matrimônio, nesse sentido, ela poderia ser o quê? Ser devolvida à família ao qual ela fazia parte anteriormente. Então, a questão voltada do machismo que existia durante a época que foi criada a lei antiga nesse sentido. Imagina, a lei era de 1916. Então, ela perdurou uma questão de incompatibilidade pela época que ainda pré-existia durante essa lei que ele existia nesse sentido, em que era o caso de anulabilidade de casamento. Uma vez que a mulher não era digna de se portar de acordo com o que era determinado como regra para ela ao casamento, ela poderia ser simplesmente, né, ser devolvida à família de origem nesse sentido. Mas
como falei para vocês, existia uma manifestação tácita referente a essa condição. Em que sentido? Veio a Constituição de 88, em que seus primeiros artigos determinavam o quê? Que todos são iguais perante a lei. Se todos são iguais perante a lei, como é que você pode fazer distinção entre homem e mulher nesse sentido? Então, caiu por terra qualquer situação de inviabilidade, né, ou anulabilidade referente ao casamento, né, caso a mulher não fosse digna de ali se portar nesse sentido. Então, se caberia tal ato à mulher, também caberia tal ato ao homem também nesse sentido. Então, a manifestação tácita, através de uma norma superior, né, o mesmo nível hierárquico, quer dizer, a imposição da Constituição frente ao Código Civil, se tornou que inviável essa parte da norma referente a essa conduta que recaía a mulher nesse sentido. Então, nesse sentido, há uma incompatibilidade da lei nova em relação à lei anterior que ali se encontrava. Então, revogou-se praticamente toda e qualquer situação que ali se portava nesse sentido frente ao Código Civil de 1916. Então, a Constituição de 88, por ser uma lei maior, impunha uma determinação legal em que todos são iguais perante a lei e não poderia haver nenhuma circunstância de diferenças entre homens e mulheres nesse sentido, por causa dessa determinação de forma tácita. Entre outras características da norma, nós temos a questão da irretroatividade da lei, ou seja, a lei não pode retroagir, ela só vai julgar situações presentes e futuras, não situações do passado, não situações anteriores a ela. Então, a partir do momento que ela surge, ela impõe sua determinação dali para frente, nunca situações passadas, a não ser que, por uma exceção, que uma lei nova seja mais benéfica em relação à anterior. Por exemplo, caso algum indivíduo cometa algum crime e esse crime prevê que a punição de 20 anos, por exemplo, de reclusão, né, e está ainda em andamento o seu julgamento nesse sentido, quer dizer, não foi homologado, não foi definido ainda a condição, porém o crime cometido por ele prevê uma punição de 20 anos de reclusão. Nesse intervalo surge uma lei nova que cai pela metade justamente a punição, em vez de 20 são 10 anos de prisão, de reclusão nesse caso. Qual lei você vai solicitar? Bom, como já falei, se não ocorrer nenhum desses três princípios, o ato, o direito perfeito, sentença transita em julgado ou coisa julgada, o direito adquirido, poderá ser o quê? Solicitar justamente a lei mais benéfica, ou seja, a de 10 anos. Porém, se ocorrer qualquer um desses três princípios, não tem como solicitar a retroatividade da norma. Então, segue-se o que está no título. Irretroativo. A lei, como regra, ela não volta atrás, ela só julga situações presentes e futuras. Nesse caso, o que seria um ato jurídico perfeito? Nesse sentido, é quando um ato já foi consumado em situação anterior. Não tem como voltar atrás, quer dizer, você promoveu todas as condições previstas dentro da condição, dentro daquele próprio ato, em que não tem como voltar atrás. Você percorreu todas as determinações legais para ser o que? Consumido naquele momento. Não tem como você retroagir, não tem como você jogar um fato anterior. Um exemplo que deixo bem claro, uma situação que eu mesmo já passei na vida prática. Como assim? Uma vez numa audiência de instrução e julgamento, é uma audiência que você ouve as partes e que serão ouvidos testemunhas, né? E o juiz vai determinar uma sentença naquele momento. Para ocorrer aquela audiência, já tinha decorrido 5 anos, né, para ocorrer justamente aquelas condições previstas na audiência. Quer dizer, já teve uma audiência preliminar, uma audiência de conciliação, como não houve acordo, deu-se procedimento ao processo nesse sentido, até chegar naquela audiência final. Naquele intuito, né, a juíza determinou que a parte o qual eu representava, que era a ré, era uma audiência de acidente de trabalho, né, uma audiência civil, onde estava pleiteando justamente uma indenização por danos materiais referente à perda, né, de um indivíduo por um acidente de trabalho. Em
que solicitava uma quantia vultosa a uma pessoa jurídica ao qual eu representava. Nesse sentido, a juíza determinou que a parte ao qual eu estava fazendo parte não podia estar devidamente representada pela falta de um ato constitutivo dentro do processo, ou seja, faltava um documento de representação, né, para que a empresa ao qual eu estava como advogado não estava devidamente constituída pelo seu preposto, ou seja, o seu representante legal nesse caso. Ou seja, tinha-se os representantes constituídos pelo ato constitutivo através do contrato social dessa empresa, do estatuto social dessa empresa, que são seus diretores, os quais passaram poderes ao seu gerente, né, e do gerente a esse preposto. Porém, faltava justamente o documento dos diretores ao gerente para justamente configurar a representatividade dessa empresa junto aos autos, junto à audiência. Isso já tinha decorrido vários tempo, a juíza determinou então a revelia qualquer ação voltada a essa audiência. Ou seja, a parte contrária, tudo que foi solicitado por ela ia dar ganho de causa a ela nesse sentido. Então, o que você analisa nesse sentido? Bom, primeiramente, você tem que analisar o que está nos autos. O que está nos autos vale para o mundo jurídico. E uma situação que ali se encontrava é que a parte ao qual eu representar não foi devidamente citada para constar naquela audiência, desde o início do processo. Como assim? Caberia ao oficial de justiça, né, ter feito a citação dos seus devidos representantes legais. E no caso não ocorreu isso, né? Houve a citação, mas de uma outra pessoa que não fazia parte do contexto dessa audiência em si. E nesse caso, como não foi determinado a citação corretamente, todo o andamento do processo nesse caso se deu como inválido. Ou seja, desde a citação até aquele presente momento que decorreram 5 anos, estava totalmente comprometida essa situação. E foi o que foi alegado, né, por mim dentro da audiência para poder justamente inibir qualquer ato contrário à própria pessoa jurídica nesse sentido. Então, nesse caso, houve a retroatividade ao início do processo. Quer dizer, tudo que foi feito durante esses 5 anos foi em vão. Haja vista que o procedimento não foi perfeito. Então, caso queresse novamente entrar com o processo, tinha que entrar tudo novamente desde o início, desde a sua citação. Então, nesse caso, como o ato jurídico não foi perfeito, não decorreu de acordo com as determinações legais previstas dentro das normas, né, retroagiu todo e qualquer ato nesse sentido. Então, nessa condição, você retroage. Agora, caso o ato fosse totalmente dentro dos procedimentos legais e homologado nesse sentido, o ato seria jurídico perfeito, não tem como você retroagir. Sentença trânsito em julgado, que é o outro princípio, é uma sentença que não cabe mais recurso, quer dizer, você pode recorrer até onde lhe é permitido, tanto por lei, como também por condições de direitos e deveres seus também. Uma vez que você foi sentenciado e homologado essa sentença, não tem como você voltar atrás. Até onde pode recorrer? Bom, se tiver requisitos para isso, pode até o Supremo Tribunal Federal, que é a última instância que nós encontramos dentro da legislação brasileira nesse sentido. Então, sentença transjulgada significa que é uma sentença que não caiba mais recurso, é um processo findo, não tem como você recorrer além disso. E o direito adquirido? O direito adquirido é um direito que nós chamamos de direito líquido e certo, quer dizer, é um direito que é seu e ninguém retira. Exemplo, uma vez que você adentrou ao NEMAT, você cumprir determinadas condições previstas dentro da legalidade para poder adentrar no NEMAT, seja pelo vestibular, pelo Enem ou etc. Uma vez que vocês preencheram os requisitos legais, vocês adquiriram tal condição, vocês adquiriram tal direito. E é próprio de cada um de vocês. Ninguém retira, ninguém consegue impor situações contrárias a ela, a não ser que cometa alguma irregularidade prevista dentro da norma também. Do contrário, uma vez que você adquiriu, isso se torna próprio de cada um de vocês. Então,
Esses três princípios justamente não deixam a norma retroagir. Você só pode julgar situações presentes e futuras, não situações passadas. Essa é a regra, ok? Cessação da obrigatoriedade da lei, ou seja, existem situações, né, quando termina essa obrigação da própria lei, nesse sentido, quando ela perde essa vigência. Então, dentro dessa condição, existe, seja ela por prazo determinado, quer dizer, existe um limite referente às suas determinações, então ela tem um começo e um fim, ou através de uma nova lei que venha o quê? A substituí-la. Então, como eu falei, o Código de 1916, Código Civil de 1916, perdeu sua vigência a partir da entrada do novo Código de 2002. E existe a revogação, seja de forma total, né, que é a abrogação ou abrogatio, quer dizer, você revoga tudo que existia anteriormente a ela, ou a revogação de forma parcial, né, também conhecida como derrogação ou derrogatio. Então, parte da lei será revogada, seja um artigo, um inciso, ou algo do gênero nesse sentido. Tá? E ela pode ser tanto expressa quanto tácita. A revogação expressa é quando o legislador determina quais são os textos revogados na lei existente, ou seja, na sua totalidade ou parte dela. E a tácita é quando ela se encontra com uma incompatibilidade referente ao que existia anteriormente. Como falei agora há pouco, né, a nossa Constituição Federal, por ser uma lei superior, ela determinou as regras referente ao Código Civil antigo, né, que houve o que? Parte dela se tornou incompatível referente ao que existiu com uma lei superior, que é a nossa lei constitucional. Ou seja, o que foi referente aos direitos do homem e da mulher, uma vez que eles se tornaram igualitários nesse sentido, não pode haver nenhuma diferença que possa existir na lei antiga referente a eles nessa condição. Então ela se tornou uma revogação de forma tácita, incompatível na existência que ali se encontrava. E por último, temos a questão voltada à repristinação da lei. Ou seja, quando é que uma lei pode ressurgir novamente? É como se fosse um ressurgimento da lei antiga referente à sua condição atual. Por exemplo, quando uma lei A ela perde a sua vigência, ela foi revogada, ela é substituída por uma lei B, ou seja, pela lei revogadora. E uma vez que essa lei B perde essa vigência, o que deve ser entrar em seu local, caso haja a necessidade de uma nova lei? Ela tem que ser substituída justamente por uma nova lei, que é chamada como lei C. Porém, se essa lei B, uma vez que ela tem um prazo determinado e ela manifestar de forma expressa que, uma vez que ela perca sua vigência, ela impõe novamente a volta da lei A, isso chama-se repristinação da lei. Então, repristinação nada mais é que o ressurgimento de uma lei que foi revogada através de uma lei revogadora, né, de forma expressa, que ela possa vigorar novamente as suas determinações. Um exemplo bem claro poderia ser determinado nesse sentido. Em situações, por exemplo, de calamidade, estado de sítio ou algo do gênero. Por exemplo, em caso de guerra, vocês, né, antes dela, você tem uma vida normal, um horário de ir e vir, a hora que você bem entende, né, que a nossa legislação permite, né, o livre arbítrio de andar como bem entendermos, né, é o horário que a gente bem entender sem problema nenhum. Porém, num caso de guerra, quando o governo pode determinar um estado de sítio, por exemplo, de maior segurança para isso, ele pode determinar que, né, que essa lei seja substituída por uma nova lei, que durante este período de guerra, né, você fica limitado a andar nas vias públicas, em um determinado horário, por causa de segurança, por exemplo. E uma vez que, ao término dessa guerra, ao término desse estado de sítio, né, voltará o livre-arbítrio de você poder circular livremente nas vias públicas, sem qualquer problema nesse sentido. Então houve o que nesse caso uma forma de repristinação da lei, ou seja, a volta da lei revogada, através da lei revogadora, né, de forma expressa. Ok? Muito obrigado.